Olá, boa tarde, eu sou Cátia Navarro e vou estar com vocês aqui no Sem Censura durante as férias da Vera Barroso. Eu já apresento o programa Conversa com o Autor na Rádio MEC e também faço uma participação, um quadro no programa Trilha de Letras toda semana, quinta-feira à noite, aqui na TV Brasil. Nas próximas 3 semanas eu vou estar no Sem Censura, que hoje vai falar de música, teatro, indicadores sociais e defesa do cidadão, com os seguintes convidados. Henrique Silveira é geógrafo e coordenador da ONG Casa Fluminense. Ele fala sobre o relatório Luz da sociedade civil, com indicadores sociais do país. Além dele, João Tancredo, que é advogado conhecido por defender as causas invisíveis. Ele fala sobre o direito de todos à assistência jurídica, defesa do cidadão, principalmente em relação à violência urbana. Também com a gente, a Aline Jones. Ela é atriz e entra em cartaz no teatro, cinema e TV. E também com os espetáculos, o destaque é para a preservação do meio ambiente. Saber a verdade com você. Não faça Não é isso. isso? Conta pra gente, é verdade. O programa estava tão bom, estava tão bom. Eu estava falando agora da verdade, estava me lembrando, tem um filósofo que diz que para cada mentira, 7 outras são necessárias para você encobrir. Esse filósofo é o Silvio Santos. Mas é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Eu tenho que inventar outra para esconder aqui. Aí isso vai numa PG, que é uma enormidade, você não acaba mais. João Tancredo, para a gente falar para o pessoal que está em casa, você é muito conhecido por causas do povo, né? Causas que são conhecidas também das pessoas, das manchetes dos jornais. Eu vou dizer algumas para vocês. Do caso Amarildo, né? Aqui na Rocinha, sobre o desaparecimento do Amarildo. O caso Cláudia também, que foi um caso bastante triste, daquela moça que foi arrastada por um carro, não é? De polícia. E todo mundo assistiu aquilo de uma forma pavorosa. Você também tem o caso da Maria Eduarda, não é? Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho. Eu falei que a gente ia sair da parte da alegria um pouco por conta disso. Faz parte da vida, mas né? Mas impressionante. Eu acho que eu saio do programa hoje com gás. Isso é que eu acho que é legal, né? Quando a criancinha vai lá assistir, os pais deviam ir também, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente não aprende. Eu praticava coisas que hoje eu tenho absoluta certeza que é um erro grosseiro, mas que às vezes eu me pego praticando. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a gente mesmo. A imperfeição vai estar presente sempre. Hoje a gente está num quadro no Rio de Janeiro, mas isso não é privilégio do Rio de Janeiro, infelizmente. Acontece com muitos dos estados do Brasil. O Brasil hoje é campeão mundial por mortes de violência, né? Então, isso, pensa que quadro é esse? Isso é quadro muito maior que qualquer guerra. Você não pode conceber, os últimos casos, que a Duda, a Maria Eduarda, dentro de uma escola, é atingida por um disparo de um policial dentro dessa escola. Porque ali eles estavam tentando o argumento de que tinham traficantes no local. Primeiro, um bem maior que nós temos é a vida. Ele deve ser preservado sobre todas as coisas. Se alguém vai levar o seu carro, se alguém vai levar o rádio do seu carro, que leve, que deixe o seu bem maior que a vida. Como é que é difícil conceber a Vanessa, agora recentemente na Camarista Meyer, com 10 anos de idade, dentro de casa, ser atingido nessas mesmas condições? Como é que a gente fica pensando na Cláudia e tantos outros, né? Como é que você pode conceber que uma guarnição inteira de policiais desaparece, tortura e desaparece com o corpo do Amarildo, que acabou de fazer 4 anos de desaparecimento no dia 14 agora, que a gente não tem a menor esperança de encontrar. Caso da engenheira Patrícia também. A Patrícia Meiro, eles são nossos clientes. Por isso que eu digo, eu às vezes falo, como é que eu vou para casa hoje? Né? Com que cabeça que eu vou para casa? Eu tenho os meus recursos, naturalmente. Eu tenho condições de pagar o psicólogo, de fazer tratamento, é claro, porque não é razoável você suportar, porque é muito sofrimento. Porque quando eu saio daquela casa, aquela casa continua com aquela mesma caminha, a pessoa não vai mudar, não, vai ficar com o mesmo filho, não está ali mais, e ele vai conviver diariamente. Essa família não vai para a Europa, essa família não vai ter diversão na Disney, não vai ter nada. O sofrimento vai ser esse. O que tem acontecido muito para a gente, nesse campo da esperança que a gente está, eu torço, eu acho que a gente precisa ter esperança, senão a vida acabou, senão perdeu o sentido por inteiro. A gente precisa ter esperança. Vai ficar pior e a gente no pior vai melhorar? Isso é verdadeiro. A gente cresce na diversidade. Esse é que é o ponto. Algumas mães, isso é fascinante,
elas dizem que agora é o momento de trocar o luto pela luta. Isso é fantástico, aquela pessoa com as garantias mínimas aí de alimentares mesmo, né, vivendo de ajuda, sem dinheiro para nada, ela tem força para se organizar com outras mães para poder fazer um movimento no sentido de melhorar a vida na cidade, melhorar a vida das pessoas. Isso é bom de ver. Agora, a gente não pode deixar de dizer que dentro desse quadro tem um grande responsável, além da péssima administração do Estado. Estou falando de erros de administração, não quero entrar nem na outra seara que todo mundo conhece. Não foi só erro de administração, tem roubo de todo tipo aí. É que a justiça tem feito uma contribuição nociva para essas famílias, sabia? Por quê, João? O que você avalia que é o ponto ruim disso? Ela é muito preconceituosa. Eu tenho diversos clientes nessa área. Então, quando eu chego lá e peço uma indenização por uma determinada pessoa da classe alta que sofreu lá uns tiros, né, de uma blitz lá que foi feita, que ele acabou sendo baleado, imediatamente a justiça concede uma coisa chamada antecipação de tutela. Antecipa parcialmente a indenização final para quê? Para que a pessoa receba algum dinheiro para amenizar, diminuir o mal causado pelo Estado, pelo agente público. Isso, quando a pessoa é pobre, isso é muito difícil. Aí vem o preconceito. Vai para o posto de saúde. Mas que posto de saúde? Que psicólogo? Você escolhe psicólogo no posto de saúde? Eu não escolho psicólogo assim. Eu vou com quem eu tenho confiança, com quem existe uma relação. É assim que funciona. Não, eles entendem que o pobre tem que ir lá para o posto de saúde quando não tem. A família da Maria está com esse caso. Eles vão ao posto de saúde, não tem ninguém para atender. Aí a família, alguém fala, a Beth está enlouquecida, a Beth está se drogando, mas você quer que a Beth faça o quê da existência dela? Você não pode exigir outro comportamento, é aquilo que restou a ela. O Amarildo, com toda a miséria, a família era muito pobre, vivia num cômodo de 9 metros quadrados. A casa se dividia, isso é impressionante. Esse retrato eu não perco. Era um vaso sanitário, um tanquinho, a pia, a cama no chão e uma televisão. Esse é o cômodo que viviam 6 pessoas. Esse era o espaço dessas pessoas. Pobre, muito pobre, linha da miséria, vivendo na absoluta miséria. Uma dignidade extrema, extrema. Aí você faz o que com essa família? Destrói essa família de tal maneira que ela acaba a relação, os filhos já estão cada um no lugar. O Amarildo, com toda essa dificuldade, ele era um alicerce da família. Era um pedreiro que via para o seu trabalho, voltava à noite para pescar e dizia, traficante não era. Vai dizer que o Amarildo não conhecia traficante? É evidente que conhecia, ele cresceu dentro da Rocinha. Não vamos tampar o sol com a peneira, seria muita hipocrisia dizer isso. Amarildo conviveu, tinha 43 anos de idade, e ele conviveu, nasceu dentro da Rocinha. Então é evidente, quantos traficantes, quantos comerciantes do tráfico passaram por ele. Muitos, amigos, inclusive, que morreram. Isso acontece. E essa família acabou perdendo o alicerce da maneira. Isso está acontecendo hoje com a família da Duda, da Maria Eduarda, na escola. A família se dissolve porque é muito sofrimento, não tem como repor isso. E tem uma questão, não é, João Tancredo, que é a questão do medo que essa família fica. Muito. Ela não fica só com o sofrimento do ente querido, ela também fica com ameaças que são veladas ou são diretas. Muito bom, isso é perfeito. Porque eu sempre me digo o seguinte, o programa de proteção à testemunha no Brasil, ele está acabado. Não tem verba para muita coisa, e o programa de testemunha é o último que se protege. Então, eu tenho clientes que foram levados para, não posso dizer alguns estados, foram levados para estados longe do nosso e me mandou uma foto com uma geladeira com uma garrafa d'água dentro. Você não deu estrutura para essa família nesse lugar, você não botou os filhos na escola, não arrumou trabalho, você tirou essa pessoa da raiz dela, da miséria, de onde isso não interessa. Aquela é a raiz dela que ele tinha. Todo mundo tem direito a isso. Isso é muito ruim. Agora, tem esse caso das ameaças. O que as famílias têm feito, isso é muito interessante, cara, elas se juntam e eles dizem o seguinte, quanto mais exposto, mais protegido eu estou. Porque ela vai estar ali dentro da casinha mesmo, no beco da favela, que todo mundo entra com o pé na porta, não tem direito, né? O mandado que a gente diz é pé na porta, não tem negócio de ordem judicial, não, é pé na porta. Quando eu estava fazendo a crítica à justiça, da morosidade da justiça, que demora anos para fazer um processo, ela também dá a autorização genérica. Para eu ir na sua casa, eu tenho que dizer o endereço da sua casa, do seu apartamento exato, quem eu vou buscar. Na favela, não. É Estrada da Gávea 370. Aí você prende todo mundo que você quiser. Mandado coletivo, né? É mandado coletivo. A lei não diz isso, a lei proíbe. A gente está num momento de poucas garantias. Então, tentando te responder, eu acho que a gente precisa
rever um pouco a barbárie, né? A gente está num momento ruim. Quando estou dizendo, quem está morrendo nessa guerra? Estão morrendo as pessoas das comunidades diuturnamente, às vezes se atinge um outro que não é, morrendo muito policial, sendo feridos, gravemente feridos. E alguém tem que entender que isso é um equívoco, que essa forma é um equívoco. Então, essas famílias se juntam nesses mutirões, começam a mostrar por que eles têm que estar ali presentes, porque senão desaparece também. No caso da Vanessa, que tem 10 anos, foi recente, um dos últimos casos, daqui a pouco outro se sucede, é assim que funciona, né? É rápido, aí só a família fica com a sua dor, o resto vai embora. Os policiais voltaram à casa e a família acredita piamente que aquilo foi um acidente. Eles entraram dentro da casa e, de repente, deu um tiro e começou todo mundo a atirar. E acertaram a menina. Isso quer dizer que aquele policial queria atirar na menina de 10 anos? Eu acho improvável. Sinceramente, eu acho improvável. Mas atingiu a menina. Aí eles voltam para ameaçar a família, dizer, olha o que vocês estão falando, daqui a pouco a imprensa não está mais aqui, o advogado não está mais aqui, vocês ficam sozinhos, a gente vai resolver isso. João Tancredo, a gente volta a falar com você, realmente é um assunto duro, difícil, mas necessário. Muito necessário. É preciso falar. Isso vai dentro do que a gente falava da necessidade de inclusão, que a gente falava com o Henrique, vai dentro da necessidade de educação, que a gente falava com a Aline, daqui a pouco a gente vai falar mais disso com o Paulinho Mosca, e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, para continuar falando com vocês. Gente, voltamos com o Sem Censura de hoje, que fala de música, de direito, teatro, cinema e de indicadores sociais. E agora a gente vai saber com o Bruno Barros o que vocês estão pensando na web. Bruno? Olha aí, Kátia. Antes, eu só queria falar para quem está em casa, calma, o Paulinho vai cantar ainda. Não vai, ainda tem música vindo aí. Nós também. A Nancy Armada Pinto, ela quer saber, Tancredo, como sair da barbárie que estamos vivendo hoje em dia? Eu acho que a gente precisa enfrentar isso de outra maneira. O confronto dentro das comunidades, o confronto da polícia armada que vai lá combater, não funcionou. Isso é um ponto pacífico, isso está errado, não está funcionando. Outro ponto que eu me ponho assim, inteiramente favorável é a não criminalização das drogas. Eu acho que tem que legalização das drogas. Eu sou contra o uso da droga porque é droga. É contra o álcool, contra o fumo, mas... Isso é um ponto importante. Quando você deixar de investir no armamento para combater o outro armamento da droga, você vai ter dinheiro para muita outra coisa, aí para as crianças, para a educação. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Se não der certo, a gente volta. Vamos recomeçar essa relação. É isso. Bom, gente, Bruno, enfim, é polêmico. Você vai ver que isso que o Tancredo jogou agora, João Tancredo jogou, é mais polêmica para você aí, Bruno. Essa questão, ela realmente precisa ser amplamente discutida, né? João Tancredo, você já teve que admitir isso e no seu trabalho não deve ser fácil, né? É muito pesado, né? Porque, na verdade, as pessoas estão tão desprotegidas, tão distantes do exercício da cidadania, que qualquer derrota é uma grande derrota para elas, né? Porque ela depositou, fez daquilo ali a sua esperança, no que tem um não, quando ela tem absoluta certeza que ela tem o melhor direito, isso é muito ruim, isso é arrasador. É difícil você recuperar essa pessoa para a gente continuar com uma luta. Eu sempre digo o seguinte, eu sou o representante das causas, eu não sou as causas. Então, eu tenho que fazer o possível para a causa ser visível e não eu. Porque a importância é a causa, né? Isso é que vai dar... Porque as causas que não aparecem, cara, esse é que é o perverso, elas vão sendo esquecidas, elas vão sendo... Porque isso não conta, né? Não conta como número, né, na pesquisa, mas são as causas, e muitas vezes, que são as que mais causam sofrimentos e tristeza. Mas perde-se muito, perde-se. Aí eu saio dali, né, tentando recuperar, encho o pulmão de novo, busco alguma força e vamos embora. Eu tenho um defeito grave, eu já admito hoje que é um defeito, que eu sou ateu. E aí esse negócio de ser ateu ainda tem, você vai pegar onde? Sonhos são como os deuses. Eu sempre digo o seguinte... Então você gostou da frase, né? A frase é muito boa. Eu sempre digo, eu sou ateu, eu não creio. Agora, se existir, eu estou perdido. Tem que bater um papo depois. Gente, olha só, vamos saber. O pobre que vive nas comunidades está à mercê de todas as barbáries. E o Igor Pantoja, ele tem uma pergunta para o Henrique. Ele quer saber se há planos e políticas públicas para tudo isso que você falou. Bom, deveria ter, né? Mas eu acho que a gente tem alguns
planos que são obrigatórios por lei que a gente precisa ficar atento, né? A Prefeitura do Rio, recentemente, no dia 4 de julho, lançou o seu plano estratégico, que é o plano, é o contrato do prefeito com a população. O prefeito foi eleito, tem 180 dias para apresentar um plano, e nesse plano, quais são as metas, as diretrizes, as principais ações do governo. Tem uma dessas metas, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, porque pensando até na música, né, admito que perdi. Eu acho que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem que admitir que perdeu muitas coisas, mas a oportunidade de ter despoluído a Baía de Guanabara, né? Era uma promessa olímpica, né, de legado olímpico, e a gente perdeu a oportunidade de fazer aquilo no tempo certo. Perdeu o Playboy. Perdeu, mas a gente precisa continuar, precisa reconhecer que perdeu e seguir adiante, seguir cobrando políticas públicas, sobretudo de saneamento básico, que é uma agenda medieval que a gente ainda não resolveu. Para falar de números, né, só 56% da população da cidade do Rio de Janeiro tem esgoto tratado. O restante vai para os rios, córregos e, sobretudo, Baía de Guanabara. E aí tem um ponto importante para a gente debater sobre o plano estratégico do Rio, porque nesse momento ele está num processo de participação, né? Foi lançado no dia 4 de julho, até o dia 29 de setembro, a população pode enviar comentários, sugestões. E a meta de expansão do saneamento básico, por exemplo, que está prevista nesse plano, prevê aumento de 68% da coleta de esgoto somente na AP4. Quem conhece o Rio de Janeiro, a AP4 é a Barra da Tijuca. Ou seja, você está tendo um plano que não está prevendo coleta de saneamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, para a Zona Norte, que é onde estão os principais rios que afluem esgoto diário para a Baía de Guanabara. Então, na verdade, você está tendo um planejamento que não vai responder ao seu problema, né? Como é que a gente fala do planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro e ignora a Baía de Guanabara? Exclui, aquele processo que eu... Para turista ver. Então, não, é o que você está falando, quer dizer, aí você prioriza uma região nobre, aí vai de encontro com o que o advogado João Tancredo disse aqui para a gente. Então, aí você deixa de lado aquele que é mais pobre, né, e faz um tratamento diferente, infelizmente. Isso até numa questão como essa, né, Henrique? Exatamente. E aí você acaba num processo de reprodução da desigualdade, né? Quando você foca o investimento público em áreas que já têm recurso, você está postergando investimentos que há décadas são necessários em periferias, a gente sabe que está lá, mas o poder público numa lógica de reprodução, de investir o recurso público onde já tem investimento. A Barra da Tijuca foi a área da cidade que mais recebeu recurso público e privado nos últimos anos em nome das Olimpíadas. Então, né? Posso dar um pitaco? Eu fico meio com cócegas aqui. Sim. Porque tem um dado, como é que você cobra o imposto? Pela água que você fornece. Então, se você forneceu 1.000 litros de água, você vai cobrar o valor exatamente inverso pelo imposto, pelo esgoto. É assim que funciona. Eles têm muitas ações judiciais da Barra da Tijuca que eles não estão conseguindo ganhar. Por quê? Porque em muito lugar não tem esgoto. Então, a intenção é econômica. Não estão preocupados com a questão da saúde pública, da saúde da Barra também. Como nem tudo, isso. Né? É Como tudo. Eu passei por 12 países da América Latina agora. Parece o mesmo país. Mesma coisa. Sim. Você se sentiu em casa? Me senti em casa, infelizmente. Quais os países que você passou? Eu fui ao Uruguai, Argentina, Chile, depois Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica e México, Guatemala, falei Bolívia e Colômbia, falei Peru. Enfim, você fez eu rodei tudo, E você encontrou... Encontrei cientistas, artistas visuais e músicos. Fazendo uma série. Tudo a mesma coisa. E você... E entrevistei todos, estive com todos. E o que você viu foi um panorama, como o João Tancredo está dizendo. Pode mudar, qualquer um dos meus convidados muda de país, que é praticamente a mesma coisa. São governos... Somos todos irmãos. Questões parecidas. São todos países dominados por ricos, que detêm a mídia, né, jornal, TV, rádio, está na mão de famílias e que controlam também, junto com a máfia do transporte. Parece que a gente está falando daqui. Né? Então, assim, isso que eu estou falando se aplica a qualquer cidade hoje. Na verdade, eu acho que a gente está vendo assim, a explosão evidente desse sistema, do capitalismo, quanto o capitalismo pode corromper o indivíduo, né? Porque o capitalismo é sinônimo de poder, de dinheiro, né? Quem tem o dinheiro detém o poder. E isso extravasou o limite humano,
porque é muito sedutor ser rico, né? Claro. Então isso vai corrompendo as várias camadas, desde o pobre corrompe também, o pobre suborna o cara da milícia, entendeu? Então a milícia já é um trabalho de suborno oficial, quer dizer, todo mundo já age com isso. Isso é um caos, porque a América Latina, e acho que o mundo inteiro está assim, a Europa está assim, os Estados Unidos está assim, entendeu? Então o sistema em que deve ser feito para enfim, organizar a vida, né, de todos nós, ele está todo corrompido. Então não há a quem recorrer. O Carlos Heitor Coni tem uma frase para definir isso aqui, que ele fala da globalização. Ele fala: a globalização é um barco com 10 pessoas com comida para 2. Claro. Não vai dar certo. E só com 4 salva-vidas. Sim, aí Agora eu queria pegar um gancho que acho que tem a ver até com uma pergunta que falou aqui. E o papel do cidadão num cenário tão difícil como esse? Novamente, eu acho que a gente, na ressignificação da política e na defesa da democracia, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, por exemplo, a gente defende com muita clareza a importância da gente ter processos mais transparentes, planejamento consequente e controle social. Eu acho que nesse momento onde a desesperança toma conta, eu acho que não tem milagre, a gente não vai sair da situação que a gente está com alguém vindo aqui resolvendo o problema. É um processo de longo prazo. A própria agenda da ONU é uma agenda para 2030. Talvez esse deva ser o horizonte temporal que a gente precisa enxergar para pensar um processo de desenvolvimento longo e duradouro, né? Agora, a gente ter clareza de exigir transparência nas contas públicas, como é que controla o bilhete único, né? Planejamento, como é que a gente vai despoluir a Baía de Guanabara, e controle social, como é que a população participa e acompanha essas políticas públicas. Não é possível, com a tecnologia que existe hoje, as coisas não serem transparentes. Porque também é tudo número. Número é a coisa mais fácil para o computador, é número. Desburocratizar a informação. Acho que esse é um papel dos artistas, né? De facilitar a comunicação. Sair desse lugar das siglas, de um número que representa... Eu quero entender, que a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando da Duda, a gente está falando de pessoas. Então, a gente... às vezes, os discursos são muito pomposos, muito difíceis. E aí fica num plano de uma teoria onde não fica bem certo do que a pessoa está falando, né? É verdade, Aline. Eu acho que o programa de hoje, assim, eu tô com uma pena danada de dizer que está acabando, né? E agora está acabando mesmo no Facebook. Agora eu tô com uma pena grande, porque a gente ainda tinha uma chance, a TV acabou, a gente continuava. Eu acho que a gente podia continuar aqui com esses convidados por muito mais tempo. Aline, obrigada por essa sua conclusão final. Eu acho que é perfeita. Eu também acho que tem que dar uma desburocratizada em tudo mesmo, não é? Paulinho Mosca, que bom que você veio cantar sobre o amor pra gente. Acho que a gente está precisando sempre, cada dia mais no coração, para a gente evitar essa violência, não é? Que o João Tancredo trata com tanta categoria e também essa desigualdade que assola o país da gente e, como você bem disse, a América Latina como um todo. Né? Bruno Barros, obrigada, né? Adorei. Pelo carinho, foi ótimo. As pessoas de casa participaram muito. A gente não tem como colocar todo mundo aqui, mas tenho certeza que depois Paulinho Mosca, Aline, João Tancredo e também o Henrique vão ler tudo no Facebook. E eu vou encerrando e dizendo para vocês que amanhã a gente está de volta às 5 da tarde com Sem Censura, um programa da TV Brasil. Até lá, gente. Obrigada. Parabéns.